o benefício de prestação continuada ao idoso, onde a pessoa tem que ter mais de 65 anos de idade, e aí viver num estado de pobreza e de necessidade. Nós podemos falar mais para frente desse requisito, né? Então, o benefício de prestação continuada à pessoa idosa, mais de 65 anos, ou o benefício assistencial à pessoa com deficiência, né? O benefício assistencial à pessoa com deficiência, aí não. Ele independe de idade, né? Porém, nesse caso, a pessoa precisa comprovar uma deficiência, que também nós podemos daqui a pouco entrar em mais detalhes, né? Então, essas duas modalidades do LOAS, o LOAS por idade, benefício assistencial ao idoso, e o LOAS por deficiência, benefício assistencial à pessoa com deficiência. Então, são essas duas modalidades desse benefício, idade ou deficiência. Essa idade mínima é 65 anos. 65 anos, exatamente. Não 64,5, nem 64 e 11 meses. Tem que ter 65 anos de idade. Não tem nenhuma regra que consiga por uma idade menor do que essa, né? Tanto para homem como para mulher. Também é uma diferença da aposentadoria, né? A aposentadoria, a mulher se aposenta com 62, 62. Aqui não, tanto a mulher como o homem, se for buscar o LOAS por idade, 65 anos tem que ter. Muito bem. Doutor, nós identificamos aqui um probleminha na configuração que estava desabilitado. Nós já habilitamos. Então, se o pessoal que estava tentando e não estava conseguindo, tenta novamente que vai dar certo agora, tá bom? Agora, confirmaram aqui para mim, que agora eles estão aqui assistindo a live, no YouTube, então, né? Que eles estão pelo YouTube. Então, sim. Pois aí, voltando àquela questão, você falou aí da por idade de 65 anos. Mas aí, então, em comparação, não sei se é essa palavra que eu devo usar, com a MEI é 65 anos, então acaba dando no mesmo? Desculpa, João, como? A MEI aposenta só com 65 anos, não é isso? Isso, o MEI, você fala, o MEI. Mas então o camarada não vai pagar nada e vai se aposentar com 65, a mesma coisa? Porém, é aqui que tem a diferença, né? Então a gente pode entrar nesse requisito, entrar mais a fundo nesse benefício, né? A diferença da aposentadoria para o LOAS, para o benefício assistencial ao idoso, o nome técnico dele, é que tudo bem, o camarada tem 65 anos, é o que você falou, Renan. Então é só ele, por exemplo, não contribuir, esperar a idade e requerer o benefício. Não é bem assim, né? Porque além da idade, o camarada ou a camarada precisa comprovar o que chamamos de estado de miserabilidade, né? Existe um requisito econômico para ter esse benefício. Aquela família, daquela pessoa que requer aquele benefício, tem que, infelizmente, é triste dizer isso, né? Mas tem que ser uma família miserável, né? No sentido da palavra, no sentido jurídico da palavra, no sentido social da palavra, né? Tem que viver um estado de miserabilidade para ter direito ao benefício. Então, se é um camarada que tem 65 anos, mas, por exemplo, tem na casa uma esposa ou um filho que tem um salário, aquela casa tem uma renda, né? Essa pessoa, mesmo com 65 anos, não consegue requerer o benefício, né? Porque o requisito para esse benefício é a situação de miserabilidade. E aí, João, a lei, ela define o que é essa miserabilidade. Como que se define essa miserabilidade? A renda per capita daquela família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, por exemplo, você pega todos os moradores daquela casa, a pessoa, o João quer requerer o benefício, o João já tem 65 anos e quer requerer o benefício. Aí você tem que pegar o João, a esposa do João, o filho, né? E somar todos os salários, todas as remunerações dos entes daquela família
divide pela quantidade de pessoas e essa conta tem que dar inferior a 1/4 do salário mínimo. É o que nós chamamos de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Então, não basta ter os 65 anos, aquela família precisa viver numa situação de pobreza, de necessidade, de miserabilidade, porque justamente esse benefício é para essas pessoas, não é para aquelas pessoas que querem se aproveitar e requerer esse benefício. Tanto, João, tanto que nós temos no escritório, e nós já vimos, e isso é muito conhecido para nós advogados que atuamos na área previdenciária, pessoas que recebem indevidamente o benefício, ou seja, o camarada tem lá 65 anos, vai ao INSS, requer o benefício, por exemplo, esconde que mora com a esposa, diz que mora sozinho, né? A esposa tem lá a sua aposentadoria e fala, não, eu moro sozinho, ou eu não moro com o meu filho, mas é mentira, ele mora, né? Mais para frente, o INSS descobre essa informação, porque o INSS e a Receita Federal cruzam informações, né, através de uma forma que é até difícil de explicar, que é muito complexo, mas enfim, o INSS posteriormente descobre, e o que o INSS faz? Corta o benefício e cobra da pessoa tudo aquilo que ela recebeu indevidamente. Além dessa pessoa responder um crime, né, um crime federal. Então, é isso, João. Então você falava, né? Então, camarada, é melhor esperar 65 anos e requerer o LOAS, né? O benefício assistencial ao idoso. Não, não é tão simples. A família precisa viver numa situação de miserabilidade. A renda per capita daquela família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Dá para entender, João, o que é renda per capita? Com certeza, com certeza. Os internautas conseguiram compreender? Com certeza. Que não é só a renda da pessoa, mas tem que ser a soma dos familiares, né? Exatamente. E na outra situação... E também, João, acontece casos, por exemplo, que... vou dar o exemplo do João, tá bom? O João esconde que mora com a esposa Maria. A esposa Maria é aposentada. E aí depois, a esposa Maria acaba falecendo. E lá atrás, o João disse que morava sozinho e requereu o benefício LOAS e conseguiu, porque ele mentiu, ele ocultou a informação de que morava com a esposa. E lá na frente, quando a esposa falece, aí o João quer o quê? Nossa, agora eu quero a pensão por morte, porque a pensão por morte é mais que um salário mínimo. Né? Daqui a pouco nós vamos falar que o LOAS sempre é o salário mínimo, nunca é mais que um salário mínimo. Aí o João, nessa situação, nesse exemplo, vai lá e fala para o INSS, olha, eu era casado com a Maria recebia uma aposentadoria de R$2.000, de R$3.000, e agora ela faleceu, eu quero a pensão por morte. E aí o INSS descobre que aquele senhor, aquele cidadão, mentiu lá atrás, né? Então você percebe que, às vezes, isso acaba se voltando contra a pessoa. E aí essa pessoa não vai ter direito nem à pensão por morte, porque ela declarou que ela não morava mais com a esposa, e além de ter o benefício cortado, vai responder um crime e vai ter que devolver um dinheirão. Então, é uma dor de cabeça muito grande. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que a próxima pergunta que eu tenho aqui até já foi respondida, porque se refere aos requisitos para cada modalidade. Isso. Bom, eu falei aqui bastante do LOAS por idade, do benefício assistencial ao idoso. Porém, nós temos o outro, né, a outra modalidade, benefício assistencial à pessoa com deficiência, João. Sim. Ou seja, o camarada, Renan, eu não tenho 65 anos, e aí, eu tenho direito ao benefício? Se você Aqui é o X da questão. Aí, para os menores de 65 anos, tem que comprovar uma deficiência. Para quem já tem 65 anos, não tem esse requisito clínico, esse requisito médico de deficiência. Para quem tem menos de 65 anos, pode conseguir o LOAS, mas precisa comprovar precisa comprovar que tem uma deficiência. Agora, o que é essa deficiência? Aqui é uma discussão jurídica
muito extensa, não dá para falar tudo do que é essa deficiência, mas nós temos uma definição na lei. Essa deficiência, para ter direito ao benefício LOAS, é o que nós chamamos de um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que impede essa pessoa de participar de maneira plena e efetiva na sociedade, né? E essa deficiência, ela tem que ser superior a 2 anos, né? Então, para quem não tem 65 anos, é possível conseguir o LOAS, benefício assistencial à pessoa com deficiência, porém precisa comprovar essa deficiência, precisa de relatórios médicos, precisa de documentos médicos e também precisa comprovar a situação de miserabilidade, que é aquilo que já falamos e eu não vou repetir, aquela questão da renda per capita inferior a um salário mínimo. E muitos dos LOAS, João, a maioria dos LOAS, dos benefícios assistenciais que são negados, são esse. O benefício assistencial à pessoa com deficiência. O benefício assistencial à pessoa idosa é mais fácil de... é mais concedido do que os da pessoa com deficiência. Porque essa deficiência, o INSS é muito criterioso, né? Muitas vezes o INSS entende que aquela deficiência não é um impedimento de longo prazo, né? Às vezes o INSS, João, quando analisa o benefício LOAS, nós temos no nosso escritório inúmeros casos que o INSS diz, olha, você tem um requisito de miserabilidade, a renda per capita da sua família é inferior a 1/4, ok, mas você não atende ao requisito de deficiência, né? E aí nós vamos para a justiça, né? Aí na justiça pedimos perícia, a pessoa passa por perícia médica, por perícia social, e aí ela consegue o LOAS, né? Então, o que ficou faltando falar dos requisitos é essa questão da deficiência para os menores de 65 anos de idade, né? A deficiência é um impedimento de longo prazo que tem que ser superior a 2 anos. Muito bem. Doutor, e na questão, você falou da família que, somada à renda per capita total da família, é 1/4, né, do salário, né? Perfeito. Vamos supor aí que o cidadão, então, atingiu a idade de 65 anos, a renda per capita está tudo ok, né? E ele conseguiu o aposento pelo LOAS, né? Ele, a esposa, ele tem mais um filho, e dali uns 2 anos, ou 1 ano, sei lá, uma pessoa da casa acaba pegando o serviço, o emprego, e a renda aumenta. Ele perde esse benefício? Exatamente. Tanto que a própria lei, a lei do LOAS, né, que leva o nome do benefício, que as pessoas chamam a lei do LOAS, a lei 8.742, ela diz que esse benefício ele é revisto a cada 2 anos. A cada 2 anos, né? O que eu queria te dizer, João, que aqui é importante dizer, né? Aqui em São Paulo, né, nós temos o CRAS, né? O Sim, CRAS. tem por aqui também. Aí também tem, né? Temos em todos os estados. Sim. Para ter a direito a esse benefício, a pessoa precisa ir ao CRAS e solicitar um documento que chama CadÚnico. É nesse documento CadÚnico que estará lá a informação da renda per capita. Então, quem diz a renda per capita daquela família é o CRAS, através desse documento CadÚnico, porque a pessoa vai no CRAS, leva os documentos de todos os moradores da casa, todas as informações, aí o CRAS emite um documento e essa pessoa precisa apresentar no INSS, senão o INSS nem analisa o benefício, já nega de primeira, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse documento do CRAS, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Então, a pessoa conseguiu o LOAS, conseguiu o benefício assistencial, seja por deficiência, seja por idade, e depois a situação econômica daquela família acaba mudando, o INSS vai descobrir, porque a cada 2 anos essa informação econômica ela precisa ser atualizada e a pessoa que tem o benefício precisa apresentar ao INSS o CadÚnico, que é esse documento que o CRAS emite de 2 em 2 anos. Compreende? Muito bem. Por isso que, posteriormente, o INSS acaba descobrindo
né? E às vezes, João, temos casos de pessoas que têm o benefício assistencial, e existem pessoas assim, brasileiros assim. Eventualmente, a situação econômica daquela família muda, a própria pessoa acaba indo ao INSS e cancelando o LOAS, falando: olha, a situação econômica mudou, a lei não permite, então eu quero mesmo que vocês cortem o meu benefício. Eu estou informando que a situação econômica mudou, né? Eu não estou mais dentro dos requisitos. Ou acontece casos também da pessoa voltar a trabalhar por algum acontecimento, de modo especial, o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Às vezes tem pessoas de 25 anos que têm esse benefício, pessoas de 30 anos. Às vezes essas pessoas, por algum motivo, até mesmo campanhas de empresas, a pessoa acaba conseguindo um trabalho. A própria pessoa vai ao INSS e fala: olha, pode cortar o meu benefício, eu consegui um trabalho. A empresa contratava pessoas com deficiência e eu tenho um trabalho, né? Certo. Basicamente é isso. Muito bem. Eu vou dar uma passeadinha aqui. Isso, mandar um abraço. Passei aí. Meu amigo Valdeci Vieira. Abraço, Valdeci. Eu estou aqui também, tem umas perguntas também aqui para fazer. Deixa eu me ver aqui. A Terezinha Gramin foi uma das primeiras a chegar aqui. Boa noite, Terezinha. Obrigado por estar com a gente aí no nosso canal. A Berenice Costa, boa noite, João. A minha mana, a Alta, lá em Barueri, na terra natal. Boa noite para ela e para a família toda. Tem um cidadão aqui, não conheço, mas é um tal de Dr. Celso Masco, conhece? Conheço. Nós conhecemos bem. Né? Boa noite, doutor Celso. Olá, boa noite, João Batista e o doutor Renan. Tá aí também, ligado, acompanhando, a gente agradece. E meu mano também, o Anselmo Tel, lá na capital do estado, Floripa, também acompanhando. Um abraço para ele, para a Claudete, a cunhada. Deixa eu me ver aqui, doutor Renan, só um instantinho. A minha outra mana lá em Joinville, na Manchester catarinense, a Melania, a Lola. Abraço para ela, para toda a família. E agora, eu sei se eu vou para a pergunta aqui do internauta ou nós continuamos o nosso questionário aqui. O que você acha? Você que manda, doutor. Podemos ir para as perguntas, dar uma... Podemos ir. A nossa amiga, a Berenice Costa, a moça da cidade aqui, que está sempre participando, sempre que ela pode, ela tá ligada com a gente. E ela está dizendo assim: se uma pessoa aposentada por invalidez é casada e ele também é aposentado por invalidez, tem direito a uma pensão por morte? Aqui foge um pouquinho do benefício LOAS, mas foge, mas uma pessoa aposentada por invalidez casada e ela é casada com uma pessoa que é aposentada por invalidez, essa pessoa, né, acaba falecendo, sim, tem direito à pensão por morte, sim. Tem sim. Então tá aí, Berenice. A única condição, Berenice, condição não, né? O único impedimento, né, do companheiro não receber a pensão por morte é o companheiro falecido não ter a qualidade de segurado, não ter um vínculo com o INSS, ou se eventualmente, ainda que ele tenha qualidade de segurado, se não ficar comprovada que o falecido e o vivo, né, o dependente que ficou, se não for comprovada ali a relação entre os dois, aí não teria direito à pensão por morte. Mas, por exemplo, nessa situação de casamento e a pessoa aposentada acaba falecendo, né, o dependente, né, tem direito sim à pensão por morte. Muito bem. Também eu vou fazer uma pergunta, acho que foge também um pouco, não, mas foge ou não foge do LOAS. 65 anos é a idade, aquela renda per capita mínima, né, doutor? Mas quando a pessoa ela já atingiu a idade, 65 anos, no caso do homem, né?
Mas também não se enquadra no LOAS. Ele tem lá uma renda, sei lá, de outra forma. Mas também nunca contribuiu. Ele consegue a aposentadoria? João, também Complicado, né? esse é um caso que chega ao escritório, chega bastante. Por quê, né? A pessoa já tem a idade, a pessoa não tem o tempo mínimo, ou não tem tem 0 meses, tem tempo nenhum, ou tem, mas não tem, porque o mínimo é 15, né? Às vezes a pessoa tem 8, tem 9, está muito longe dos 15, porém não é uma pessoa que não vive em situação de miserabilidade. O que fazer com essa pessoa? A primeira coisa que a pessoa fala é essa frase: eu quero me aposentar pelo LOAS. Aí a primeira coisa é a gente desconstruir essa frase com todo carinho, né? Porque não se aposenta pelo LOAS. O LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício, né? E aí a segunda coisa que nós falamos à pessoa é aquilo que você já falou, João. Nós vamos olhar a situação econômica, a renda per capita, e falar, olha, pela renda per capita você não vai ter direito ao benefício LOAS. Você não tem o tempo mínimo de contribuição. O que acontece, né, João? A gente fica triste com a pessoa, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? É lógico que, assim, não tem o que fazer entre aspas, né? A gente estimula a pessoa, olha, você tem 9 anos, daqui 6 anos você atinge 15. Você está bem, você está lindo, tá com 65 anos, mas está jovem, volta a recolher. 6 anos vai passar de qualquer jeito. Daqui 6 anos você vai ter uma aposentadoria, né? Então, não é que a gente fecha as portas do escritório na cara dessa pessoa e a pessoa vai se embora triste. Não. Olha, volta a recolher. Aliás, volta, né? Ou começa a recolher. É lógico que quando a pessoa tem 0, né? 0 ano, tem nada. Mas é difícil, João, é difícil encontrar alguém que não tem nada de contribuição. É muito difícil. É difícil você estimular essa pessoa, por exemplo, a contribuir 15 anos, né? Confesso que... Mas é sempre Às vezes, essa a saída, né? Às vezes contribuiu 10, falta mais 5 também, né? Não. Não, mas é o que eu estou te falando, João. Quando contribui, quando tem 8, 9, 10, 11, 12, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, volta a contribuir. Vai passar rápido, a senhora está bem, a senhora vai falecer com 120 anos, ainda vai ter muito que usufruir da sua aposentadoria, não fica triste, não. Né? Porque tem casos. E não tem mais aquela lei antiga de pagar tudo junto, né? Não, João, hoje não é mais possível recolher tudo de uma vez, né? Se fosse assim, muita coisa seria diferente, né? Mas os recolhimentos ao INSS, com algumas exceções de recolhimentos passados, que foram feitos a menor ou que foram feitos em atraso, o INSS emite uma guia, a pessoa paga, regulariza aquilo que já passou, e aí tem aquele tempo. Agora a pessoa não pagou nada e quer pagar 15 anos de uma vez só, ou quer pagar 8 anos de uma vez só, né? Também tem algumas situações que dá, sim, mas aí são pessoas que trabalhavam como empresários, prestadores de serviço. Existem também, sim, João, algumas condições que dá para a pessoa pagar o retroativo, né? Mas isso é muito particular de cada pessoa, vai depender muito da situação dela, né? E essa Mas pessoa... via de regra. Oi? E essa pessoa, esse cidadão aí que já atingiu a idade de 65 anos, mas que nunca contribuiu, quem sabe contribuiu lá 1 ano, 2, e por uma infelicidade ele acaba sofrendo um acidente, ficando inválido. Ele pode procurar os direitos? Também não, João, porque lembra que eu falava, né? Essa é a grande diferença do LOAS para os outros benefícios, porque todos os outros exigem que menos a aposentadoria, né? Porque a aposentadoria é um pouco diferente, você vai entender do que eu estou falando, né? Essa questão de buscar um benefício por uma invalidez, a pessoa precisa ter a qualidade de segurado, né? Precisa ter ali o vínculo com o INSS no momento que se invalida, né? No momento do acidente, no momento da incapacidade, né? A pessoa precisa ter o vínculo.
A não ser, por exemplo, a não ser que esses 2 anos que a pessoa tem é recente. Ó, doutor, eu comecei a pagar em 2020, nós estamos aqui em 2023, eu tenho só 2 anos e eu sofri uma incapacidade, estou sem condições de trabalhar, seja de modo temporário ou seja definitivo. Ah, beleza, ó, você tem vínculo com o INSS, você estava contribuindo. Então, ok, vamos requerer o benefício por incapacidade. Ah, doutor, lá em 2007, eu parei de contribuir. Agora, eu tenho 3 anos e hoje, 2023, sofri uma incapacidade. Vou ter direito ao benefício por invalidez, ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez? Infelizmente, não. O INSS é um seguro, né? Seguro social. Para você ter direito ao benefício, você precisa contribuir para o Instituto, com exceção do LOAS, né? O LOAS não. O LOAS ele não depende de contribuição. É um benefício garantido pela Constituição que tem um caráter social, né? Justamente para que ninguém morra de fome, para que ninguém passe necessidade. Mas a gente sabe que um salário mínimo no dia de hoje, né, João, não dá para nada, né? Um salário mínimo para uma família pobre, para uma família brasileira hoje, ela não consegue sobreviver, né? Isso é até uma discussão, né, dessa questão, né? Porque um salário mínimo não sustenta uma família, né, que precisa. E tem muitas pessoas que precisam e recebem o LOAS merecidamente, porque precisam. Porque o Brasil tem muita desigualdade. Mas quando você vai ver um salário mínimo, não dá para nada, né? Então, essa questão, o LOAS não pode ser identificado como uma aposentadoria, né? Exatamente, porque não é. Uma aposentadoria, lembra que foi até uma das perguntas que foram feitas, né? A aposentadoria, o LOAS, ele pode ser cortado. De 2 em 2 anos, tem aquela revisão. Se mudar algum requisito ali, pode ser cortado. Tanto o requisito de deficiência como o requisito de idade. A aposentadoria, não. A aposentadoria, a pessoa se aposentou, ela vai levar aquela aposentadoria até a morte. E quando ela falecer, os seus dependentes, né, o marido, a viúva, o viúvo, tem direito à pensão por morte. O LOAS não. O LOAS não é aposentadoria. Ele é bastante diferente da aposentadoria. Que fique bem claro. Que fique bem claro. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou voltar aqui ao questionário, porque também não sei do que se trata, eu quero saber também. Doutor Renan, é o tal do CAD único? O que é que precisa constar nesse CAD único? Então, é aquilo que eu falava, né, João? Se por acaso tem alguém aqui, né, que está nos ouvindo ou que irá nos ouvir no futuro, né, precisa, quando você for requerer o benefício LOAS, você precisa antes comparecer ao CRAS, né, levar os documentos seu e de sua família, né, e emitir esse documento chamado de CAD único, porque é nesse documento que vai constar a renda per capita da família, né? Ele não é tudo, né? Porque quando se trata do LOAS, né? Quando se trata do LOAS, a pessoa ela vai passar no INSS por uma avaliação socioeconômica, que nada mais é que uma entrevista com o assistente social do INSS. Isso é uma coisa importante de dizer, João. O LOAS, o benefício de prestação continuada, LOAS que nós estamos falando, seja por idade, seja por deficiência, a pessoa que quer o benefício, ela vai passar numa entrevista com uma assistente social do INSS. E quando for o LOAS, lembra, aos deficientes, para quem tem menos de 65 anos, passa por uma perícia médica, né? Então, não é tão simples, né? A pessoa ela vai ser submetida a uma avaliação social, assistente social e médica, com o médico, né? Mas no ato de pedir o benefício, a pessoa precisa apresentar o CAD único. Tanto, João, a pessoa chega no nosso escritório e fala que quer o LOAS, e a gente já faz ali aquela triagem, ó, nós acreditamos que você, que a sua família, que o seu filho, que o seu tio tem direito ao LOAS. Vá no CRAS mais próximo da sua casa e peça o CAD único, né? E aí a pessoa vai trazer esse documento para nós. Mas
Mas e esse próprio documento, ele é um documento oficial do governo federal, João. A própria pessoa, quando ela vai ao CRAS, ela não sabe, ela não tem essa noção. Nós temos. O próprio INSS, ele consegue consultar aquilo que ela apresentou lá no CRAS, porque essa é uma informação a nível federal. Lembra que eu te falei que o INSS cruza informações? Isso faz parte, né? Tanto que o próprio INSS, às vezes a pessoa pode ir lá no CRAS, acontece, João, acontece. Traz o papel, CAD único, e lá embaixo, no finalzinho, no rodapé do papel, tá lá, renda per capita. Aí, às vezes, a pessoa passa ali um corretivo e muda a renda per capita. Ou seja, altera o documento, falsifica o documento. Mas, lógico, nós nunca aceitamos isso, nenhum advogado aceita, mas existem pessoas que fazem, eu vou enganar o INSS, vou colocar uma renda per capita diferente. Triste engano, né? Porque o INSS, ele não olha só o documento da pessoa, o INSS consegue consultar diretamente aquela informação através de um sistema federal, né? Então, mais do que um papel, o papel é uma via que fica com a pessoa, mas tem uma via eletrônica que o INSS consegue acessar, né? Tem um número, aquela família, ela recebe uma inscrição federal, né? Uma coisa muito séria, muito organizada, né? Justamente evitar fraude, porque um tempo atrás esse benefício tinha muita fraude, muitas pessoas que ocultavam parente, né? Infelizmente. E ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia, né, Dudu? E de verdade, falsificar hoje um documento em papel é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, tem mais uma pergunta ali, mas foge do Luas, mas vamos fazer. Eu acho que já foi respondida essa pergunta, mas é possível ter 2 LOAs na mesma casa? Não, né? Sim, João, é possível, né? É possível. É possível, é possível. Por quê, João? Tudo se remete à gênese, à origem do benefício. O benefício LOAS, ele é um benefício assistencial, ele é um benefício que olha o social, né? Vou te dar um exemplo, João. Esse exemplo do LOAS, 2 LOAS na mesma casa, é aquele típico exemplo da mãe e do pai, muito pobre, que tem que tem um filho com uma deficiência. Os pais trabalham informalmente, não têm um salário, ou seja, batem no requisito socioeconômico. A renda per capita ali é inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí nasce um segundo filho. E esse segundo filho também tem um impedimento de longo prazo, também tem uma deficiência. Então, é possível, né, ter 2 LOAs na mesma casa. Porque o que eu quero te dizer com isso, João? Naquela continha da renda per capita, o LOAS recebido pelo outro ente da família, ele não entra na conta. A aposentadoria entra, pensão por morte entra, auxílio-doença entra, salário entra, os bicos entram. O LOAS, ele não entra na conta matemática da renda per capita. Por isso que pode ter 2, 3, 4, 5 LOAS na mesma família. Agora eu te falo a realidade do nosso Brasil, não só de Santa Catarina, mas de São Paulo e de todos os estados. Muitas vezes o INSS nega, mas aí na justiça a jurisprudência é consolidada. É possível ter 2, 3, 4 LOAs na mesma família. Muitas vezes o INSS vai negar, a pessoa vai precisar ir para a justiça. Uma outra coisa que eu já falo em cima disso, João. Renan, beleza. Mas, por favor, e aí? A renda per capita é quanto, João? 1/4 do salário mínimo. Agora precisamos de uma calculadora. 1.302 dividido por 4 vai dar uma continha. Sou ruim de cálculo. Uma continha simples. 1.302 dividido por 4 dá R$325. Renan, e se a renda per capita for 326? O INSS vai negar esse benefício. Olha que triste. Mas a justiça vai dar. Renan, e se a renda per capita for R$500?
ainda é possível conseguir o LOAS. Mas aí não tem jeito, você vai precisar ir para a justiça. Por quê, João? Porque aí a justiça vai fazer uma avaliação socioeconômica daquela casa, dizendo que, apesar da renda per capita ser mais que R$ 325, que não é nada, ser R$ 500, que não é nada, aquela família, ela preenche de uma maneira subjetiva e objetiva o direito ao benefício. Eu deixei falar por último, talvez eu deveria ter falado no começo, mas a justiça, existem jurisprudências que concedem o benefício LOAS, mesmo que a renda per capita ultrapasse aquele 1/4 do salário mínimo. Né? Também, pode falar. Não, eu imaginei, porque a partir do momento que a pessoa recebe o LOAS, a renda per capita já não é mais de 1/4 do salário, já passa a ser um salário, né? Mas você me diz então que não conta, né? Não conta, não conta. Não conta. Mas e também o próprio INSS, João, é porque você nunca teve a oportunidade de requerer, mas quando você vai lá fazer o requerimento do INSS, administrativamente tem uma perguntinha que o INSS faz. Existem casos em que aquela família, por conta da deficiência daquele ente, daquela pessoa que precisa do benefício, ela precisa, por exemplo, usar fraldas, usar medicamentos caros, né? Se você e são medicamentos que eram para aquela pessoa ter pelo SUS, pelo sistema de saúde público, e ela não tem. E às vezes a família precisa acabar trabalhando para conseguir comprar aqueles remédios, aquelas fraldas, enfim, né? Se você informa isso, mesmo também que a renda per capita supere, ultrapasse 1/4 do salário mínimo, o INSS vai te dar o benefício. Porém, 80% dos casos ultrapassou R$ 1 da renda per capita, o INSS nega o benefício. Isso é triste. Por isso que o advogado previdenciarista existe, né? E por isso que nós pedimos muito o benefício LOAS na justiça. Esse é um benefício muito comum de ser pedido, muito comum, né? E inúmeras vezes o INSS perde, né? E aqui, João, só aquela questão da deficiência, lembra que eu te falei, né? Um requisito para você conseguir o LOAS, se você não tem a idade, tem menos de 65 anos, é pedir o LOAS por deficiência. Essa deficiência, ela é muito complexa de explicar. Daria uma live só para explicar sobre ela. O que é um impedimento de longo prazo, né? Será que um autismo é um impedimento de longo prazo? Será que o estar numa cadeira de roda é um impedimento de longo prazo? Né? Uma deficiência psiquiátrica, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, muitas vezes o INSS entende que não, mas é. Né? O impedimento de longo prazo, ele pode ser físico, ele pode ser mental, ele pode ser emocional, ele pode ser psicológico. Isso aqui é uma discussão muito, muito, muito complexa. Por isso que muitas vezes o INSS nega. Foi o que eu te falei, né? A pessoa atinge a renda per capita, tem um inferior, mas o INSS não entende que aquela deficiência dá direito ao benefício. Por isso que o benefício por deficiência, ele é mais negado do que o por idade. Perfeito. Então, nós vamos aqui para a pergunta do José da Silva. Alô, José, boa noite. Certo, ele estava preocupado que nós não íamos atender, nós vamos atender aqui, ó. E já aproveito e mando boa noite e um abraço, meu amigo Diego Ulisses. Boa noite, Diego. Abração para ti, obrigado por estar com a gente. Então, José da Silva diz: uma pessoa funcionária pública municipal aposentada pelo INSS não atingiu 100% e que continua trabalhando, pode fazer uma nova aposentadoria para alcançar os 100% do benefício? João, antigamente existia esse instituto, né, da desaposentação. A pessoa se aposentava, continuava trabalhando, cancelava aquela aposentadoria anterior e requeria uma nova aposentadoria com aquelas novas contribuições posteriores à primeira aposentadoria. Hoje não existe mais, né? Uma vez aposentado,
Aposentado é. Não tem como deixar de receber essa aposentadoria, cancelar e pedir uma nova. Vírgula. Porém, entretanto, todavia, que a pessoa recebe a informação de que ela foi aposentada, né? Ou seja, a pessoa ela não pode ter sacado nem no primeiro mês da aposentadoria, ela não pode tocar na aposentadoria. Ela recebeu a carta da aposentadoria. Ela olha a carta e fala: não estou satisfeita com esse valor. Ela pode fazer o quê? Cancelar, ela pode requerer. Eu desisto dessa aposentadoria. Ela não pode sacar a aposentadoria, ficar recebendo 2 anos e depois... Não. Na hora, no momento que ela recebe a comunicação de que ela foi aposentada, ela pode desistir, né? Aí aquela aposentadoria é cancelada, deixa de existir, a pessoa não recebeu nada, ela não levantou o PIS, não levantou o fundo de garantia. Aí, com um advogado, com um estudo, com um planejamento, ela consegue ver o melhor momento de se aposentar. Talvez aquele momento que ela pediu a aposentadoria, financeiramente falando, realmente não valia a pena. Era melhor esperar 1 ano, 2 anos, enfim. Aí, naquele momento, ela pode desistir, cancelar. Né? Certo. Começou a receber, sacou o primeiro mês da aposentadoria, já era. Não tem mais. Não dá mais. Não tem mais jeito. Para uma observação, no caso dessa pessoa que fez a pergunta, como que é o nome dele, João? José da Silva. Seu José, essa pessoa que é funcionária pública, olha, tem como ter 2 aposentadorias, uma no serviço público, uma no INSS, mas precisa de um advogado, né? Precisa fazer cálculos, né? Porque precisa ver se a pessoa tem o tempo suficiente para usar no INSS e ter o tempo para se aposentar no serviço público. É isso que eu quero dizer, né? Então, dá para ter 2 aposentadorias, mas depende do caso, depende se a pessoa tem o tempo para o INSS e o tempo para o serviço público. Não dá para usar o mesmo tempo nos 2 institutos, no privado e no INSS. Né? Usou para um, não dá para usar para outro. Certo. A pessoa tem bastante tempo, então dá para ter tranquilo, né? Aposentadoria no INSS e aposentadoria no serviço público. Já são 21h23, 9h23 da noite. Passa rápido, né, doutor Renan? Passa rápido. Passa muito rápido. Talvez até essa pergunta já tenha sido respondida, porque diz que criança, adultos, idosos, todos e qualquer um pode requerer esse benefício? Com certeza, né? Todos, né? Esse benefício. Tem crianças que têm esse benefício, tem adultos que têm esse benefício, tem idosos que têm esse benefício. Mais de 65 anos, não precisa comprovar deficiência. Apenas o critério socioeconômico, renda per capita inferior a um salário mínimo. Menos de 65 anos, precisa comprovar o requisito socioeconômico e a deficiência. E essa deficiência é aquilo que eu falava, é bastante complexa, né? Precisa muito de ajuda de um advogado, de uma pessoa que entende, que conhece o assunto, para avaliar se aquela deficiência dá direito ao benefício LOAS. Né? Mas é muito bom, é muito legal, viu, João? A gente, quando consegue um benefício para uma criança, né, e aquela família precisa muito, é muito satisfatório. Então, a criança tem direito a esse benefício. Uma criança, por isso que eu falava, né, João, que não é aposentadoria, né? Uma criança não se aposenta, é criança, né? Por isso que LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício social, né? Que vai ser revisto, que pode acabar. Como pode a pessoa receber por longos e longos anos esse benefício? Então, qualquer um pode requerer. Maravilha. Estou aqui também com uma pessoa ilustre aqui, ó, doutora Cristiane Oliveira. Só que ela entrou pelo Facebook. Muito bom, doutora Cris. No YouTube. Doutora Cristiane, um abraço, boa noite, obrigado por estar com a gente. A Linaura também, a Linaura do Sombrio, que também, desde quando sempre está com a gente aqui, mais pelo YouTube, mas hoje ela está no Facebook. A gente manda aquele abraço e agradece. Bom, já são 21h25, teremos outras quantas perguntas, mas vão ficar
pelo menos a grande maioria vai ficar para outra live. Porque eu acho que de Loas se completou, né, doutor? Tem mais algo para completar, para concluir a respeito do Loas? Bom, João, eu acredito que nós tenhamos falado tudo, assim, né? Como eu falar, tem muitas coisas para se falarem quando se fala da deficiência, né? Mas dá para só uma live só para falar sobre isso. Mas o conselho que eu dou, né? Se tem alguém aqui que nos escuta, que conhece alguém que vive numa situação de miserabilidade, que tem uma deficiência, é procurar um advogado, né? É procurar um advogado que conhece, que tem a capacidade técnica ali de avaliar aquela situação, mas na dúvida, procure um advogado, né? Não sofra sozinho, né? Não sofra sozinho, não passe necessidade sozinho. Na dúvida, procure um advogado, porque pode ser que mesmo que o INSS negue, a justiça, que tem outros fatores para avaliar as condições daquela família, daquele doente, pode dar o benefício a você. Doutor Renan, e como Loas não se trata de uma aposentadoria, acredito eu que também não tenha o 13º, né? Direito. Isso mesmo, João. Não tem o 13º. Não tem o 13º. Para o dependente, não fica como pensão por morte. A pessoa faleceu. Não vai passar para o viúvo, para a viúva, para o dependente. Certo. Então tá, vamos aqui para uma saideira. Saideira é bom, né? Estou com 63 anos, comecei a contribuir em 81. Entretanto, passei 7 anos brincando de empresário, entre 2001 a 2008. Aí, nesses 7 anos, deixei a Previdência de lado. Desde então, retornei ao mercado formal, contribuindo regularmente. Devo chegar ao limite de 65 anos para solicitar minha aposentadoria? Quantos anos a pessoa tem? Ela fala no comecinho? 63. Ela tem 63 de idade e ela tem quanto de contribuição? Comecei a contribuir em 81. Bom, aí é preciso fazer, né, um planejamento De 81 previdenciário. a 2011 já dá 20 anos, né? Se for mulher, né, ela já tem a idade, né, para se aposentar por idade. Se for um homem, precisamos avaliar, né, porque se ele estiver próximo aos 35 anos, né, pode ser que ele consiga se aposentar. Por quê? Porque dependendo daquelas condições que esse homem foi empresário, é possível recolher esse período em atraso, né? É possível recolher em atraso. Ou seja, e aí, nesse caso, ele consegue atingir ali os 35 anos. É um pouco difícil, né? Porque faltam 2, né, para esperar os 65 anos. Esse é um bom caso de um planejamento previdenciário, né? Não sei quem fez a pergunta, mas é um bom caso para um planejamento previdenciário. Sentar, avaliar, ver as condições que ele exerceu a atividade de empresário, se aquele 8 anos em atraso dá para chegar aos 35 anos e já requerer uma aposentadoria. Agora, se estiver longe, muitas vezes compensa esperar os 65 anos. Né? Até o recolhimento em atraso, né, do empresário vem com juros, com multa, né? Então é importante a pessoa saber, né? Ela vai pagar um valor bastante salgado, né? Muito bem. Podemos mais uma para fechar, então, agora? Vamos, João, vamos lá. Olha lá. Tenho 45 anos. É novo. Trabalhei como motorista doméstico desde 2010, sem registro. Fui demitido em junho de 2021. Então, 11 anos, né? Então, fiz um acordo com minha chefe de 15 mil, pago em quatro vezes. Há uma possibilidade de recuperar esse tempo de contribuição? O que é que eu faço agora? Bom, João, esse também é uma situação que acontece muito, né? Pessoas que não têm, não tiveram registro em carteira, né? Aí é complicado, né? Aí é complicado, né?
Muitas vezes a pessoa faz um acordo, mas não significa que aquele acordo o INSS aceitará como contribuição, né? Uhum. Então, precisa ver se essa pessoa moveu uma ação trabalhista. Se nessa ação trabalhista foi recolhido também a previdência social desse período, né? Porque se for comprovado na ação trabalhista que a empresa foi condenada e acabou recolhendo aquele período em atraso daquele funcionário, é possível recuperar esse tempo, né? É quando a pessoa fala, eu fiz um acordo de 15 mil, tem que ver como foi esse acordo, né? Se for só de boca, ó, recebe 15 mil e morre aqui. É difícil a pessoa ir no INSS conseguir esse período que trabalhou todo nessa empresa, né, como motorista. Agora, se foi numa ação trabalhista, se o INSS foi parte, se houve a condenação da empresa a pagar esse período do INSS, e a empresa eventualmente pagou, né, com toda essa cópia desse processo trabalhista, dá sim para recuperar esse tempo numa aposentadoria. Nós, João, nós no escritório temos pedidos de aposentadoria e são períodos que não tem na carteira, não tem no CNIS, né, períodos que não tem no CNIS, por exemplo, o INSS, ou seja, de primeira mão não reconhece. Aí nós temos que juntar a ação trabalhista, a cópia da ação trabalhista, e ali, aquele período que a ação trabalhista vai dizer ao INSS que aquela pessoa tem, o INSS acaba reconhecendo, né? Então não é tão simples, né? Fiz um acordo de 15 mil, vou conseguir, né? Muito bem, doutor Renan. E se ao menos ele tivesse pago o autônomo, né? Já era Exatamente. outra história, né? Era outra história. Mas então tá. Gente, já são 21h32, 9h32 da noite dessa segunda-feira, deste 24 de abril. Nós tivemos aí a honra, a alegria, a satisfação, o prazer de conversar com o nosso amigo, doutor Renan Romão, diretamente da cidade de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. Ele que é advogado, a palavra certa é previdenciarista, né? Isso, previdenciarista ou advogado que atua na área previdenciária. Isso, do grupo lá do doutor Celso Maschio, é isso? Isso, Maschio Rodrigues, advogados previdenciários. Legal. Temos então, nosso Instagram, dá para a pessoa seguir lá. Pois é, pode tirar mais dúvidas. Quem gostou aí da entrevista, o doutor já esteve aqui um mês retrasado, né? Foi, em fevereiro. Isso. A Cristiane em março. E o doutor Celso foi em janeiro? Isso. Então tá, olha aí. Então tem Instagram do próprio escritório, né? Isso. Você pode entrar em contato aí com o doutor, um deles, né? Doutor Celso, doutora Cristiane, o doutor Renan, porque para tirar as dúvidas, né? Para não ficar assim meio que perdido, né, doutor? Exatamente, exatamente. Assim, fica mais esclarecido, né? O conselho que eu dou sempre, assim, sempre. Procure o advogado previdenciarista, né? Na dúvida, procure, porque cada caso é um caso, analisando ali o seu caso, ele vai conseguir te dar um parecer melhor. Ok? E nós estamos à disposição. Certo. Doutor Renan, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa entrevista, por essa live. E depois a gente vai divulgar aí o vídeo, né? Vai divulgar o pessoal aí no Instagram, vai colocar aí no Facebook, e você no próprio YouTube. A gente pede que você compartilhe, que você deixe comentário lá no vídeo também, se inscreva no canal, nos ajude para que a gente não desanime, senão a gente acaba parando, né? Tem que ter o apoio. A gente já tem o apoio das empresas, que isso é muito bom, ajuda aí muito a gente, mas também precisamos do povão aí nos dando aquela força. Tá bom, doutor Renan? Lembrando que a gente volta na quinta-feira com o Bud Talk Saúde e vamos entrevistar o doutor Rafael Zapata. Ele é oncologista e a gente vai falar dessa doença tão triste, né? Que é o câncer. Então, quinta-feira, 8h30 da noite, Bud Talk Saúde, aqui pelo nosso bate-canal, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Tá bom, gente? Até lá, doutor Renan. Um abraço. Um abraço. Tudo bom? E até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau.